Olá pessoal, graças e paz a todos, bem-vindos à nossa Escola Bíblica. Chegamos aos últimos 5 capítulos do Evangelho escrito por Mateus. O tempo da partida de Jesus se aproxima, mas ainda há muito que ensinar a seus discípulos, principalmente acerca dos sinais dos tempos, que marcariam a iminência de sua volta, como ele mesmo já havia predito. O texto dos capítulos 24 e 25 de Mateus, que encontra um paralelo também em Marcos 13 e Lucas 21, com algumas referências no capítulo 17, são chamados de Sermão Profético de Jesus ou Sermão do Monte das Oliveiras, devido ao local em que ele foi proferido. Mateus inicia assim a descrição desse sermão. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: "Vocês estão vendo todas essas coisas? Em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada." Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe pediram: "Diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos." Para muitos estudiosos, o sermão escatológico de Jesus é um pequeno apocalipse e, como tal, devemos ter todo o cuidado para não interpretar os termos com precisão exagerada. Esses estudiosos divergem quanto à interpretação e aplicação desse sermão, dado a grande variedade de eventos descritos, bem como o período em que as profecias de Jesus abrangem. Particularmente, eu creio que a interpretação mais coerente com a Bíblia seja a que defende que o sermão compreende o período desde a primeira vinda de Cristo, referindo-se à destruição de Jerusalém, até a segunda vinda de Jesus, do final dos tempos, com o julgamento do mundo. Como vimos no texto bíblico que lemos, a primeira referência de Jesus é ao templo. O templo de Jerusalém tinha grande significado para o povo judeu. Construído primeiramente por Salomão por volta do ano 1000 a.C., no auge da glória do seu reinado, com os recursos acumulados por Davi, seu pai, logo se tornou o centro de adoração da nação, uma vez que a presença e as bênçãos de Deus sobre o povo estavam intimamente ligadas a ele. Foi saqueado e destruído em 586 por Nabucodonosor, no início do cativeiro babilônico, sendo parcialmente restaurado pelo governador Zorobabel, quando parte dos judeus retornaram a Jerusalém, autorizados pelo decreto de Ciro, rei da Pérsia. Muito menos pomposo e bem mais simples, o templo de Zorobabel foi novamente destruído por Antíoco Epifânio, provocando a revolta dos macabeus. Querendo ganhar a simpatia do povo, Herodes o Grande iniciou a reforma do templo no ano 19 a.C., concluída depois de sua morte no ano 27. Essa foi a construção imponente que Jesus frequentou durante o seu ministério, e sobre ela Jesus profetizou: "Não ficará pedra sobre pedra." O momento era de grande paz com o Império Romano, garantindo a tranquilidade. Mas Jesus alertou que Jerusalém seria sitiada, invadida e que o templo seria destruído, o que realmente aconteceu no ano 70, quando as tropas romanas, comandadas pelo general Tito, depois de um cerco de 3 anos, invadiram Jerusalém, massacraram 600 mil judeus, profanaram, saquearam e destruíram o templo. Os sobreviventes desse momento terrível foram espalhados pelo mundo e ficaram dispersos até 1948, quando a nação de Israel foi novamente organizada. E por falar nisso, se você desejar conhecer um pouco mais sobre a fantástica história do povo judeu e suas ramificações com o islamismo e o cristianismo, você deve participar do curso Timeline, a linha do tempo, com o professor Reinaldo Camacho. As aulas são virtuais e acontecem todas as quintas-feiras, das 20h30 às 22 horas. Basta você acessar o site da nossa igreja ou clicar no link que eu vou deixar na descrição deste vídeo, fazer sua inscrição e participar. Em resposta à pergunta que os discípulos fizeram, Jesus relatou os acontecimentos que caracterizariam o princípio das dores, alertando para o surgimento dos falsos profetas, dos falsos cristos, para as guerras e desastres naturais, para a pregação do evangelho em todo o mundo e a consequente perseguição aos cristãos. Verso 4. E Jesus respondeu: "Tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça. Mas ainda não é o fim, porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares.
Porém, todas essas coisas são o princípio das dores. Vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Você percebeu? Mesmo com todas essas coisas acontecendo, Jesus alertou que ainda não seria o fim. Esses acontecimentos seriam como contrações de parto. E, conforme o fim fosse se aproximando, essas contrações ficariam mais intensas. Por isso a expressão princípio das dores descreve perfeitamente esse período. Depois, o mestre ensinou sobre a grande tribulação, um período de terrível sofrimento mencionado pelo profeta Daniel, por Paulo em suas cartas, por João no Apocalipse e também pelo próprio Jesus, como aqui vemos. Esse período ocorrerá nos momentos finais da história. Praticamente todos os cristãos concordam que haverá a grande tribulação, embora discordem sobre a cronologia e finalidade. Nós já aprendemos sobre o tema recentemente quando estudamos o livro do Apocalipse, e por isso não iremos nos delongar muito aqui. Entre os versículos 13 e 29 deste capítulo, Jesus destaca duas coisas importantes que marcariam esse período: a abominável desolação e um sofrimento nunca visto. Se a igreja vai passar ou não pela tribulação, não sabemos ao certo, já que existem bons argumentos a favor de uma ou de outra ideia nas interpretações do Apocalipse. Citando o livro de Daniel, Jesus faz referência a 3 eventos distintos para falar da abominável desolação. A primeira com Antíoco Epifânio em 1150 a.C. e a segunda com a destruição de Jerusalém e o templo de Herodes pelos romanos, comandados pelo general Tito em 70, ambas já explicadas. E a terceira com o surgimento do anticristo. Segundo o apóstolo Paulo, essa figura escatológica irá se manifestar nesse período de grande apostasia. Após o período da grande tribulação, Jesus afirma que ocorrerá a sua segunda vinda. Esse momento será de grande alegria para a igreja e de grande terror para os ímpios. Vejamos o verso 29. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. A volta de Jesus será visível a todos, pois ele virá com grande poder e glória. Então ele enviará os seus anjos e reunirá todos os seus escolhidos. Sobre esse momento, Paulo afirma que o Senhor descerá do céu com grande brado e os mortos em Cristo ressuscitarão, e os que estiverem vivos terão seus corpos transformados. Cristo então reunirá os seus, julgará o mundo e destruirá Satanás e os seus anjos em condenação eterna. Mas quando tudo isso acontecerá? Você quer saber? Bem, muitos falsos profetas já tentaram marcar a data da volta de Cristo, mas o próprio Jesus afirma que essa hora somente o Pai conhece. Quanto a nós, precisamos estar vigilantes, aguardando ansiosamente esse momento tão glorioso. Assim o Senhor nos alerta. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considerem isso. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Essa é uma advertência a todas as pessoas, os crentes em Jesus inclusive. E, para não deixar nenhuma dúvida, o mestre nos conta mais 3 parábolas.
a parábola do servo fiel e do servo mau, a parábola das 10 virgens e a parábola dos talentos. Na primeira delas, que encerra o capítulo 24 do livro, a figura descreve um servo fiel e prudente que foi colocado por seu senhor sobre os outros servos da casa. O desempenho fiel de suas obrigações trará privilégios e responsabilidades aumentados quando o seu senhor vier. Em contraste com aquele, o servo mau é apenas um servo nominal, pois ele zomba das instruções do seu senhor e assume ele mesmo a autoridade. Moody afirma que sua deficiência é tanto doutrinária, meu senhor demora-se, como ética, espancar os seus conservos e comer e beber com ébrios. Ele confunde a incerteza da hora da vinda com a certeza de que não virá logo. Todos os crentes são servos de Deus, com definida área de responsabilidade, e por ela nós seremos cobrados. A segunda parábola contada por Jesus é a parábola das 10 virgens, uma das mais conhecidas pelos cristãos. Jesus utilizou a descrição de um típico casamento judaico da época nessa história. Era costume que o noivo fosse acompanhado de seus amigos à noite à casa da noiva. Lá a noiva o esperava com as suas damas de honra, as virgens, que ao serem avisadas da aproximação do esposo, deviam sair com as suas lâmpadas para iluminar o caminho do noivo até a casa, onde haveria a celebração das núpcias. Ao longo dos anos, grandes teólogos aplicaram interpretações diferentes sobre a parábola das 10 virgens. Todos concordam que o noivo é Cristo. Sobre o direcionamento da parábola, alguns defendem que ela se aplica exclusivamente aos judeus, enquanto outros acreditam que ela se refira a todos os que professam a fé cristã, os crentes verdadeiros e aqueles que de cristão só têm o nome. Como isso é uma questão de interpretação, não vou me ater nessa discussão. Vou pular direto para o significado da parábola. As aparências enganam. Todas eram virgens, mas nem todas estavam preparadas. Todas tinham suas lâmpadas, mas nem todas estavam prontas. Alguns parecem cristãos, parecem estar prontos, mas na verdade não estão. No entanto, mais cedo ou mais tarde essa verdade será revelada. A lição principal dessa parábola é o mandamento de vigiar. A vigilância prudente é aquela que nos prepara para uma longa espera. É fácil esperar por pouco tempo. Na fila de banco, quando o tempo de atendimento é curto, todos permanecem esperando. Mas quando a fila é imensa e demorada, muitos desistem. A demora da volta de Cristo separa os prudentes dos loucos, os sábios dos tolos. Precisamos ser zelosos todo o tempo de nossas vidas. O zelo temporário pela volta de Cristo não serve para nada. Precisamos estar prontos, e isso significa uma longa espera. Algumas pessoas acham que vigiar é esperar pela volta de Cristo a qualquer momento. Mas, na verdade, vigiar é estar preparado para a volta dele a qualquer momento. E isso é uma responsabilidade pessoal. É você e Deus. A terceira parábola contada por Jesus, registrada por Mateus, entre os capítulos 14 e 30 do seu evangelho, é a parábola dos talentos, que fala sobre a responsabilidade e prestação de contas no juízo, mostrando muito claramente que nesse dia os salvos e os ímpios serão separados. Diz assim o texto: Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles, e então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com ele e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2 ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Esse talento confiado aos servos era uma unidade monetária em uso na época. Estima-se que o talento equivalia a 6.000 denários, sendo que 1 denário era o salário pago pela diária de um trabalhador comum. Estamos falando de muito dinheiro aqui. Naturalmente, esse proprietário era um homem rico e, em sua ausência, ele esperava que seu dinheiro não ficasse parado. Quando ele confiou tais quantias a seus servos, conforme a habilidade de cada um deles, obviamente, ele esperava por rendimentos. Quando o patrão retornou de sua viagem, os servos que multiplicaram os talentos apresentaram os resultados. O proprietário aprovou os resultados obtidos e ainda prometeu confiar aos servos bons bens ainda maiores. Além disso, ele também convidou os servos a comemorar com ele numa espécie de festa onde os servos sentariam à mesa com o seu senhor para juntos se alegrarem por causa dos resultados.
Já o servo que recebeu 1 talento o enterrou. Foi chamado pelo proprietário de mau, negligente e inútil. Diferentemente dos outros, ele não foi convidado a participar da confraternização com o seu senhor. Ao contrário disso, ele perdeu qualquer privilégio que tinha, restando-lhe apenas um terrível lamento. Existem muitos ensinamentos nesta parábola que o tempo não me permite explorar, mas cito aqueles que para mim são os mais importantes. O primeiro é que o nosso Deus não é injusto e nos ensina a multiplicar o que recebemos. Ele nos concede talentos, dons, habilidades, oportunidades, de acordo com a nossa capacidade. Ele seria injusto se confiasse a nós algo que nós não pudéssemos administrar. A segunda verdade que evidencio é que nada do que temos é de fato nosso. Somos apenas depositários, não somos donos dos talentos que recebemos. Nossa função é administrar e zelar por aquilo que Deus nos dá. Ele é o dono dos talentos e continuará sendo. Chamo ainda sua atenção para o fato de que receber talentos do Senhor não significa ser por Ele aprovado. Quando conhecemos a Deus de perto e sabemos a extensão de sua bondade e amor, somos impelidos a abençoar outras pessoas em seu nome. O servo infiel não perdeu a sua salvação como alguns desavisados podem pensar. Ele nunca a teve, porque não conhecia o seu Senhor. Prova disso são as acusações que ele fez. Como você está usando os talentos que o Senhor lhe confiou? Mateus encerra o capítulo não com uma parábola, mas com uma descrição em linguagem apocalíptica feita por Jesus de um julgamento, conhecido entre os cristãos como o julgamento das nações. Vejam que esse título não está exatamente de acordo com a narrativa que se segue, pois Jesus fala de pessoas sendo julgadas e não de nações. Bem, em se tratando do anúncio de coisas que hão de vir, existem diferentes interpretações entre os estudiosos da Bíblia sobre quando ocorrerá esse juízo final, a duração desse julgamento, onde ele ocorrerá e até mesmo quem irá presidi-lo, o próprio Deus ou o Senhor Jesus. Sendo assim, também não iremos nos ater a essas diferentes interpretações, mas sim ao que elas têm em comum. Por exemplo, todos concordam que haverá um momento em que todos nós seremos julgados e que a eternidade ao lado de Deus ou a condenação eterna no lago de fogo dependerá exclusivamente se a pessoa estará vestida com a justiça de Cristo. Ou seja, sem a justificação pela fé em Cristo Jesus, será impossível ser absolvido no juízo final. Agora vejam bem, conforme as palavras de Jesus, existe uma íntima ligação entre a fé e as obras, no sentido de que a verdadeira fé revela a si mesmo nas obras, ou seja, as obras são uma evidência da fé. Logo, se alguém possui uma fé verdadeira, necessariamente produzirá boas obras. Assim Jesus descreve o grande dia. Quando o Filho do Homem vier na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber. Eu era forasteiro e vocês me hospedaram. Eu estava nu e vocês me vestiram, enfermo e me visitaram, preso e foram me ver. Então os justos perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer? Ou com sede e lhe demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e o hospedamos? Ou nu e o vestimos? Quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? O rei respondendo lhes dirá: em verdade lhes digo que sempre que o fizerem a um desses meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. É nesse grupo de servos fiéis que eu quero estar e quero te ver ao meu lado. Para isso é necessário que já tenhamos aceito Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador e que estejamos todos atentos e firmes na fé, aguardando ansiosamente por sua convocação. Muito bem, chegamos ao término de mais um estudo bíblico. Se você gostou dessa aula, não esqueça de deixar o seu like e de compartilhar esse vídeo com parentes e amigos. Na próxima semana, encerraremos o estudo do Evangelho de Jesus escrito pelo apóstolo Mateus. Não perca! Que o Senhor te abençoe e te guarde. Uma boa semana a todos. Até a próxima!